Oi, gente, sejam muito bem-vindas ao meu canal. Eu sou a Aura e hoje a gente vai conversar sobre fashion business, sobre os últimos acontecimentos aí do mundo, do universo da moda, do luxo, dos negócios, né, no final das contas. Gente, esse é um dos meus assuntos favoritos da minha vida inteira. Eu sou apaixonada por negócios, por histórias de negócios. Eu sempre gostei de histórias desde sempre, mas eu curso publicidade, eu trabalho com marcas, trabalho com empresas. Então, o universo da moda, ele não é restrito a roupas, né? Ele é reflexo de tudo que acontece e reflete em tudo que acontece também. Não só no quesito business, mas também no sentido de cultura, de desenvolvimento artístico, né, cultural, como as pessoas recebem o que está acontecendo, as tendências, né, de mercado, o que está acontecendo na população também. E o que está acontecendo agora é muito engraçado, porque a gente está passando por uma fase, assim, humana mesmo, de muito questionamento. Inclusive a Miu Miu, se não me engano, em um dos desfiles de do ano passado, 2024, eles trouxeram essa perspectiva do endcore, né, que é o fim dos tempos, o core do fim dos tempos. E isso está acontecendo a nível psicológico e cultural também. Então as pessoas estão questionando muito esses paradigmas, essas regras culturais de, por exemplo, pagar o preço de um carro de luxo em uma bolsinha de luxo pequenininha, como também de onde realmente vem, né, essas peças. Vocês falam a verdade pra gente? E é muito engraçado quando eu sei que vocês acompanharam, provavelmente se vocês estão aqui nesse vídeo, vocês acompanharam o que aconteceu em relação à taxação do Trump em cima dos produtos da China. Foi uma taxação de 125%, e isso irritou os chineses, e não é à toa, gente. A China sofre sinofobia e preconceito em cima da cultura deles, dos produtos deles, da tecnologia deles desde sempre. E eles são um polo de tecnologia bizarra. A Apple tá lá, as maiores tecnologias do mundo, e que se concentram na China. Então não é, Xing Ling, de qualidade ruim. Não mesmo, já passou do tempo. E eles cansaram de ser feitos de chacota, né? De sofrerem preconceito. Então, o que acontece? Eles se manifestaram, trouxeram um exposed de uma fábrica onde eles alegaram que bolsas da Hermès são feitas naquela fábrica. Sabe as bolsinhas da Virgínia, que ela fala que eu me mimei, paguei R$1 milhão numa bolsa? Ela não fala isso, mas ela pagou esse valor, equivalente a esse valor. Em uma bolsinha. Essas bolsinhas da Virgínia são bolsinhas Hermès, Birkins, que são bolsas de muito valor, são bolsas muito valiosas no mundo da moda, é um produto de muito desejo. E aí eles expuseram essas bolsinhas, essas peças, dizendo que não é feito à mão coisa nenhuma, né? Porque o que a Hermès sempre contou é que desde lá da época que eles produziam sela para cavalos, eles mantêm o mesmo ponto de costura e continua sendo feita à mão, e uma única peça passa por uma única mão durante todo o processo de fabricação. Ou seja, eles alegam que é um produto handmade, feito à mão, 100% feito à mão, artesanal. E aí chega os chineses e falam, não tem nada de artesanal não. É feito aqui na fábrica, é feito numa esteira, como qualquer outra bolsa do mundo, como uma bolsinha da feira. Só que hoje em dia existem as superfakes, que são as bolsas, as réplicas muito bem feitas, dignas de serem confundidas com originais, até mesmo por especialistas, onde você, ao invés de pagar 20, 30, 40 mil reais, você paga 3, 5, 10. E muitas pessoas estão investindo nessas réplicas, porque, afinal de contas, são réplicas perfeitas,
nenhum profissional é capaz de reconhecer se é original ou se é réplica. Então, por que comprar um original? Por que torrar meu dinheiro assim, sendo que eu posso ter o mesmo prestígio, eu posso ter o mesmo produto por um valor muito acessível? Então, tá cada vez mais aceito culturalmente as pessoas utilizarem réplicas. Na sociedade, de maneira geral, sempre foi aceito, gente. É o que a gente mais vê quando a gente entra em feira, assim, feira de coisa que... Essas feiras que tem tudo, sabe? De cidadezinha. Eu vou em muito porque, gente, eu moro em cidade de interior. Minha avó adora feira, vive em feira. E a gente vê muita coisa. Muita réplica de tudo quanto é marca, Louis Vuitton, desde sempre. Então, assim, na sociedade aqui mais embaixo sempre foi aceito. Está começando a ser aceito em outras camadas da sociedade, né? Por pessoas mais exigentes, com um ticket mais alto, enfim. E aí, o que nos garante que essas bolsas que os chineses estão mostrando, que são feitas nas esteiras das fábricas, não são super fakes, né? Porque réplica existe. O que aconteceu depois disso, que meio que dá uma satisfação assim para Hermès e não tanto para as pessoas que não gostam de gente com muito dinheiro. Tem gente que tem ódio de gente rica, né? É o que mais tem, na verdade. Porque todo mundo faz trabalho escravo, porque todo mundo ganha dinheiro de maneira errada, é tudo errado, né? Todo mundo que tem dinheiro é errado. Mas talvez a Hermès possa ensinar algumas coisas pra gente, porque a Hermès, depois de toda essa polêmica, porque as bolsinhas que foram mostradas nos vídeos são Birkins, são bolsas da Hermès. O que aconteceu foi basicamente que eles não se pronunciaram, não falaram uma palavra sequer sobre nada, né? Até porque eu acho que a Hermès ela tem consciência de que os clientes da marca não estão no TikTok acompanhando polêmica, eles estão em Mônaco, eles estão, né, viajando, torrando o dinheiro deles, eles não precisam estar em TikTok acompanhando nada, então eles não têm por que se pronunciar, sinceramente, né? Mas o que ocorreu na sequência foi que a Hermès ganhou um valor de mercado. Ela subiu o grupo da Louis Vuitton. Cadê os dados? Quero mostrar os dados para vocês. A Louis Vuitton, cadê? A Louis Vuitton é avaliada em 244 bilhões de euros. E era o grupo LVMH, né, que é o grupo da Louis Vuitton, Tiffany, eles têm um catálogo gigantesco de marcas de luxo. E era o grupo mais valioso, era a empresa mais valiosa nesse ramo do mundo até então. Só que depois dessa polêmica, taxação, as vendas estão cada vez mais em declínio, porque as pessoas estão questionando, as pessoas estão comprando réplicas, as pessoas estão aceitando réplicas. Nos últimos 6 meses, a Gucci perdeu 25% de valor de mercado, se não me engano. Teve a mudança de diretor criativo, né, 2 vezes no período de menos de 2 anos. Agora o diretor criativo da Gucci é o antigo diretor criativo da Balenciaga, que é o Dema, que é muito conhecido por produzir produtos desejos, acessórios de muito desejo, que fomentam desejo. Então, o Dema está agora na Gucci para tentar reerguer a empresa, né? Porque as vendas estão muito ruins mesmo. Eles fizeram umas apostas ruins, tomaram umas decisões ruins aí no processo, mas enfim, não vem ao caso. E aí, diante de tudo isso e de mais essa bomba, assim, desse expose de que muitas bolsas muito caras são feitas de fato na China, 90% do processo da bolsa é feito com mão de obra barata chinesa e depois eles mandam para a Itália, para a França, eles colocam um acessório ou outro, fazem a finalização da bolsa e assim eles podem colocar a etiqueta Made in Italy, Made in France, né, para trazer esse valor para a peça, porque assim como o chinês fala no vídeo, eles falam que se o produto for chinês, ele jamais vai ser de luxo. Muita marca realmente utiliza desses mecanismos, dessas corrupçõezinhas e enganam as pessoas no final das contas, né? Então o grupo LVMH caiu 7,8% e a Hermès subiu. Ela
atingiu, aqui é porque eu tô sem óculos, ela atingiu 249 bilhões de euros. E o grupo da Louis Vuitton está em 244. Então, a Hermès hoje é a empresa de luxo mais valiosa do mundo. E eles não são grupo, né, de luxo. A empresa é só eles. Eles não têm nem diretor criativo. A Hermès é tradição mesmo, assim, pesada, sabe? Tipo, tradição. Old money. A empresa mais old money que existe é a Hermès, porque ela realmente só trabalha com esse público. Entendeu? E aí, o que eu quero dizer para vocês é que o jogo da Hermès é outro. A gente tem muito a aprender com a Hermès, tá? Porque eu não tô falando que as bolsas da Hermès não são feitas na China porque eles ganharam valor de mercado, mas a Hermès ia subir se as bolsas que são mostradas ali naquele vídeo realmente fossem da China. Os clientes da Hermès iam se questionar, não iam comprar, iam vender, ia perder valor de mercado, as bolsas iam abaixar muito o preço, né? As bolsas de revenda iam abaixar muito o preço. Só que não é isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. Eles passaram a comprar mais da Hermès, porque as pessoas confiam na tradição, na palavra da Hermès. E, gente, outra maneira de você perceber que o que a Hermès faz é um game completamente diferente é que a Birkin, essa bolsinha caríssima, que não é qualquer pessoa que compra, não é porque você tem dinheiro que você pode comprar, a Birkin valoriza mais do que o ouro ao ano. Ela valoriza, não estou falando besteira, pesquisa aí no Google agora se você quiser. A Birkin valoriza mais de 14% ao ano. Isso é um valor maior do que o ouro, é maior do que a valorização do ouro. E como que eles fazem isso? Fomentando uma escassez pesada, fazendo com que nem todo mundo que queira consiga comprar. Não é porque você tem dinheiro, não é porque você tem muito dinheiro, não é porque você é bilionário que você pode ter uma Birkin. Eles decidem para quem eles vão vender. E aí, se a pessoa quiser comprar, ela vai ter que comprar de segunda mão com o preço 3 vezes o valor da loja. Então, a Birkin, ela sai da loja valorizando. No momento que ela sai da loja, ela valoriza. E ela valoriza todos os anos, mais de 14%. Isso é muita coisa, gente. É mais inteligente. Para quem tem muito dinheiro, é muito mais inteligente investir em Birkin do que investir em ouro hoje em dia. E o ouro é um investimento muito consolidado. As pessoas, em época de crise, elas investem em ouro. Então, é um jogo que contraria toda a lógica do mercado, gente. Onde você já viu uma bolsa sair da loja, qualquer coisa, carro, qualquer coisa que sai da loja desvaloriza. A Hermès está fazendo um jogo que é diferente de tudo. E como que eles conseguem isso? Já falei, com muito fomento à escassez, o fomento ao desejo, né? Se você não dá à pessoa o que ela quer, se aquilo se torna um desafio para ela, meu amor, se você desafia uma pessoa, pronto. A gente não sabe exatamente o que a pessoa precisa fazer para conseguir uma Birkin, né? E as pessoas acabam comprando mesmo assim, mesmo não sendo aceito na loja, a pessoa acaba comprando, se ela quiser muito, ela compra mesmo assim. E aí compra muito mais caro, né? Então, existe esse valor de você comprar uma Birkin que ela é só sua, ela é exclusiva, porque diz a lenda que passa por uma pessoa só durante o processo inteiro, cada peça é única. Não existe lá uma programação feita em máquina que faz com que as bolsas saiam numa esteira, em série, iguais, idênticas uma à outra. São produtos que vão durar a vida inteira, eles têm narrativa de herança. Então, é isso que faz com que essa marca tenha tanto poder. Eles estão colocando, desde sempre, colocam narrativa de herança, experiência do cliente, personalização na venda e arte. É uma empresa que valoriza o poder da arte. Vocês vão perceber, gente, eu estudo muito o mundo do luxo, das empresas, porque eu sou empresária, então eu gosto de estudar histórias de sucesso, histórias de fracasso, e as marcas de moda, assim, antigas, como a Hermès,
A Gucci, Chanel são marcas que me chamam muita atenção, pela atenção que elas têm mesmo a continuar se desenvolvendo e mantendo a tradição do nome, mantendo a tradição da família, né? Cada uma tem seus próprios conjuntos de códigos, de características que são parte da narrativa de cada uma, são histórias de famílias, e isso é muito interessante. Então, assim, toda empresa do luxo, do mercado do luxo, vocês podem perceber, elas estão cercadas, rodeadas de história, de arte, de cultura. Então, a gente tem que, assim, refletir sempre sobre tudo, é muito importante, mas a gente também tem que refletir sobre militância em cima de coisas que a gente não sabe se é verdade. Não é só porque a gente tem um gostinho de pensar as pessoas estão sendo otárias e pagando centenas de milhares de dólares em bolsas que são feitas no mesmo lugar das bolsas de 10 dólares da Shein. Porque não é. Tem muita bolsa que é feita na China, sim. Tem muita coisa que é feita na China, sim. Eu acho que vai rolar um exposed bem mais específico daqui pra frente agora. E tanto esses vídeos, esses exposeds confirmam isso, que o grupo LVMH perdeu valor de mercado em uma semana, 7%. E 7% é coisa, gente. É coisa, a gente está falando em bilhões de euros. É muita coisa, é muito dinheiro. 7% de bilhões é muita coisa. Então, assim, a resposta a gente teve, né, em relação a isso. Vamos aguardar os próximos capítulos, mas o que eu acho, assim, a minha opinião sincera é que a gente tem muito a aprender com a Hermès. Eu acho que a Hermès, ela tem um exemplo muito grande de empresa que é consolidada nos mais altos padrões de qualidade, na exclusividade mesmo, porque as empresas de luxo, elas vendem exclusividade, mas muitas vezes não tem nada de exclusivo. Você vê uma mesma Chanel na mão de todo mundo, uma mesma Louis Vuitton na mão de todo mundo, entendeu? E mesmo assim eles cobram o preço de um carro. Mesmo assim eles cobram caríssimo, eles têm esse poder. Então, assim, é de se questionar tudo, tá? É de se questionar tudo, a gente não pode vislumbrar com nada, a gente não pode ser cadelinha de nada nesse mundo, não. A gente tem que questionar tudo mesmo, mas a gente também tem que ter um olhar afiado, atento e crítico para saber onde tem algo a aprender, o que tem algo a nos ensinar também atrás disso tudo. De todas essas histórias, de todos esses exposeds, principalmente pra gente que trabalha com moda, que trabalha com que tem negócio, né, que trabalha com comunicação também. Eu acho que a moda, gente, a moda reflete em tudo na sociedade. Tanto que o termo modinha, ele não é à toa, né? A modinha, porque a moda, ela realmente, ela tá intrínseca em tudo. Então, a gente tem muito a aprender com todas essas bombas que estão acontecendo aí esse ano no mercado do luxo. É isso, gente. Me conta aqui o que vocês acham, se vocês acham que as Birkins realmente são feitas nas fábricas da China ou não, o que vocês pensam a respeito do silêncio da Hermès, o que vocês acham sobre isso? Eu quero saber a opinião de vocês. E é isso, meus amores, meus diamantes lindos. Eu espero que vocês estejam bem, fiquem bem e até o próximo vídeo. Um beijo.